Olá pessoal, meu nome é Flávio, eu sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Estou aqui junto com meus amigos Caio e David e vamos passar para vocês como construir um CRUD persistente, né? Solicitado pelo nosso professor Douglas, da matéria PO1, né? Que é Programação Orientada a Objetos. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai criar uma classe, né, um modelo de classe, e fazer com que o computador entenda o que a gente quer que essa classe represente. A gente vai utilizar uma classe estilo funcionário e vai fazer com que, colocar atributos, fazer com que o computador entenda o que é essa classe funcionário, né? O que é que ele necessita. Então, inicialmente a gente vai colocar os atributos, né? Vamos colocar ele na forma privada, para que ele não seja modificado por outra classe, né? Então a gente declara ele logo no início, na forma privada, né? Então essa classe funcionário, o que é que ele necessita? Para que o computador entenda o que é um funcionário. Então, o funcionário vai precisar de um código, né, para que todo funcionário cadastrado seja identificado por aquele código e seja único, para não haver um tipo de duplicidade, né, para ficar uma coisa mais persistente, mais enxuta, mais segura, né. Declaramos as variáveis com tipo nome, CPF, telefone, né, e uma variável do tipo long para gerar um computador, né? E que ele se autocremente, quer dizer, toda vez que for criado um funcionário, vai ser criado um código novo para ele, né? E não vai ser repetido e não vai poder ser alterado, porque a gente vai fazer também depois uma criação de um construtor do tipo default, que é um construtor padrão, e que ele, toda vez que for criado um funcionário, ele vai autoincrementar sempre esse código de funcionário, né? Vamos criar também um construtor funcionário, onde, com argumento, no caso esse agora com argumentos, que no caso ele vai, quando a gente for chamar ele na nossa outra classe do modo main, né? Não vai ser necessário você estar toda vez criando um novo funcionário, criando novos códigos, novo nome, novo CPF. Então vai ser um tipo de um método que a gente vai chamar lá no main para poder passar os atributos desse código, né? Então criamos aqui o construtor default para o contador, né? Para sempre gerar um novo contador. E da forma que ele não vai ser mais alterado. Depois criamos o construtor com argumentos, né? E lembrando que todo construtor, quando a gente for criar, sempre tem que ser criado com a mesma nomenclatura da classe, para poder identificar esse construtor, entendeu? Então a gente declara os argumentos dentro dos parâmetros, lembrando que os argumentos, ele necessita de uma informação adicional. Como eu posso explicar isso melhor para vocês? Da forma seguinte: eu vou determinar que esse construtor ele execute tarefas mais detalhadas. Então quer dizer, toda vez que eu chamar ele lá no main, eu vou informar, ó, fulano, vamos dizer, o funcionário, existe essas especificações mais detalhadas que ele tem que executar. Então toda vez que eu for declarar aqui dentro dos argumentos, né, do construtor, eu vou declarar os nomes, né? No caso, eu posso repetir as mesmas nomenclaturas que dos atributos, lembrando que quando eu for instanciar eles, eu tenho que colocar os this.código para poder eu me referenciar que o código que eu estou declarando dentro do argumento é o global e o outro não. Entendeu? Então a forma é essa: botando this.código, eu vou estar mencionando que esse código se refere ao código privado que eu atribuí lá em cima do meu funcionário,
né? E esse outro argumentos que eu coloquei aqui dentro do string nome, CPF, é o local do meu funcionário. Vamos criar agora uma nova classe no método main para poder executar os objetos criados na classe anterior, né? A gente cria aqui um array list de funcionários, né? Instancia ele e também cria um static final, aliás, uma constante onde será salvo, onde contém o endereço que será salvo o arquivo XML, né? Então, pessoal, dentro do main a gente vai criar um método para poder ler o XML e colocar todos os dados no array list, né? E a gente cria também um método desenhar tela para poder interagir com o usuário do que ele vai querer fazer e utilizar quando for cadastrar os funcionários. Olá pessoal, meu nome é Caio, eu faço análise e desenvolvimento de sistemas na Fafica Caruaru. Estou aqui dando continuidade à apresentação do nosso trabalho e antes de dar início à demonstração de como funcionam os métodos que lê e grava no XML, eu vou passar aqui um pouco do que é o XML para quem ainda não conhece. O XML ele é um arquivo que possibilita-nos gravar dados nele, certo? Esse arquivo é formado por tags e essas tags podem conter outras tags dentro dela. Aqui vemos uma tag principal que demonstra a versão de XML que estamos usando e o tipo de codificação. Temos a tag principal, que é funcionários, onde contém dentro dela mesmo outras tags do tipo funcionário que tem um atributo que vai identificar ela como uma tag única, ou seja, tag funcionário com código 1, só pode haver ela. Tag funcionário com código 2, só pode haver ela. Por quê? Nós vamos fazer uma validação para que não exista um funcionário com o mesmo código, isso daí não seria viável no sistema. E a tag funcionário, ela tem dentro dela, dentro do seu corpo, outras tags como nome, que representa o nome do funcionário, CPF para representar o CPF do funcionário e telefone para representar o telefone do funcionário. Aqui terminamos a tag funcionário. Podemos ter mais de uma tag funcionário dentro da tag funcionários, que é a tag principal. Como vemos aqui abaixo, funcionário com atributo código igual a 2. Dentro dela, o mesmo modelo da tag funcionário mostrado aqui acima. Bom, já que entendemos um pouco aqui como é que funciona o XML, vamos passar agora como funciona o nosso método criado para ler e gravar o XML. Antes de tudo, eu queria passar para vocês que para que isso fosse possível a gente ler e gravar no XML, nós precisamos aqui importar uma API, a API chamada JDoM. Eu vou postar aí abaixo do vídeo para vocês também o link onde podemos baixar essa API para podermos implementar esses métodos, certo? Vamos aqui então ao método ler_xml. Esse é o método que será chamado sempre que a aplicação for iniciada. Toda vez que iniciarmos a aplicação, como visto acima, o primeiro método a ser chamado é o ler_xml. Para quê? Se houver o arquivo XML no computador, no local especificado, na nossa constante criada acima, se houver aquele arquivo, ele vai verificar quais os dados existentes nele. Depois de verificar isso, vou salvar esses dados no array list para que toda vez que eu queira fazer uma consulta para ver se existe ou não um determinado funcionário ou então a impressão desses funcionários existentes, eu não preciso estar fazendo toda vez uma nova leitura de arquivo e assim consumindo mais memória e assim demorando mais. A gente já vai ter esses arquivos na memória para consultá-los de uma forma mais rápida e mais fácil também, certo? Aqui eu verifico se o arquivo existe. Primeiro eu crio um objeto, arquivo do tipo classe, do tipo file, passando o endereço do arquivo, ou seja,
eu estou abrindo o arquivo. Verifico se esse arquivo existe. Se existir, eu vou criar um atributo documento do tipo document, que é pertencente à API JDoM, como falamos. O valor inicial vai ser nulo. Aqui criamos um objeto SaxBuilder e criamos aqui um tratamento de erros com try-catch. Isso daí não vem ao caso a gente explicar detalhadamente, mas é para tratar erros, certo? Aqui atribuímos ao atributo documento os dados que contém dentro desse documento, ou seja, eu fiz a leitura do arquivo, joguei ele para dentro de uma variável, certo? E estou jogando todos os dados aqui dentro deste atributo, ok? Após isso, nós criamos um novo atributo do tipo element, que vai separar elemento a elemento do XML para podermos jogar em um array de lista do tipo element. Ou seja, pegamos aqui o get element root, ou seja, aqui nós estamos pegando todos os dados que está contido dentro daquela tag principal, que é chamada de element root, certo? Ela é um documento e também é um elemento. Aqui nós jogamos esses dados dentro de um list, que é um array do tipo element, certo? Varremos esse array. Na medida que vamos fazendo essa varredura, esse laço, nós vamos atribuindo esses valores a um objeto. Então, nós criamos um objeto do tipo funcionário, que é aquela classe modelo que nosso amigo Flávio explicou, e já passa os atributos referentes ao objeto, ao dado que foi lido na vez aqui, que passou pelo for, pelo laço. Então, já passo todos esses dados aqui pelo construtor e adiciono no array list funcionários. Após eu terminar isso aí, já tenho todos os dados que estão contidos dentro do XML, também estão contidos no nosso array list, para que possamos fazer pesquisa, deleção, alteração. Agora vamos ver o método gerar XML. O método gerar XML, ele cria um elemento, ele cria um objeto do tipo element, que esse objeto representa aquela tag principal, a tag funcionários. A tag funcionários, além de um elemento, como eu já falei, ela é também um documento, porque ela é a classe principal do XML, a tag principal do XML. Aqui nós fazemos uma varredura no array list, onde contém aqueles dados dos funcionários cadastrados, que está em memória, adicionando um atributo à tag funcionário, que está dentro da tag funcionários, que é a tag principal. Aqui nós podemos perceber isso através da indentação, certo? Criamos esse objeto. Dentro desse objeto, nós passamos aqui o atributo dessa tag funcionário, que é o atributo que nós vimos, que é um atributo único, código funcionário código 1, funcionário código 2, criando os elementos do funcionário, ou seja, aqui vamos agora criar os elementos que há dentro do elemento funcionário, ou seja, aquelas tags, nome, CPF, telefone, que está dentro da tag funcionário, passamos a criar ela agora, certo? Aqui nós criamos um objeto nome do tipo element, instanciamos com o nome de nome, e aqui passamos um valor para esse elemento, que aqui eu recupero do array list funcionário da vez, getNome através do método getNome. Aqui a mesma coisa para o CPF, instanciamos o objeto CPF do tipo element, passamos aqui o nome da tag, que vai ser CPF, e atribuímos um valor a essa tag,
puxando do ArrayList funcionário da vez, o método getCPF. A mesma coisa aqui também para telefone. Após eu passar esses valores para essas tags que estão contidas dentro da tag funcionário, eu tenho que adicionar esses elementos. Entendam, adicionei os valores aos elementos e agora eu estou adicionando os elementos dentro da tag funcionário, ou seja, eu uso o método addContent, passando o valor aqui do objeto CPF, é nome e é telefone para a tag funcionário. E aqui eu adiciono dentro da tag principal, a element root, a tag funcionários, eu adiciono a tag funcionário com os seus elementos atribuídos anteriormente. Após feito isso, ter toda a estrutura montada, a gente vai aqui passar o XML, vai começar a escrever o XML, o arquivo XML, passando o tipo de codificação que eu quero usar. Aqui é a codificação, que já explicamos anteriormente. Faço um tratamento de dados, caso haja erro, e aqui eu crio o arquivo com esse conteúdo mostrado, através do crio o objeto arquivo do tipo FileWrite, passo aqui onde vai ser salvo esse arquivo e escrevo tudo que eu criei acima dentro desse elemento e salvo. Ok? Bom, pessoal, é só. Aqui vamos passar a bola para o nosso amigo David e ele vai continuar com as explicações. Fala pessoal, meu nome é David, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FAFICA e vou aqui dar continuidade ao CRUD persistente, que já foi passado pelo nosso amigo Flávio e Caio. Bom, vamos fazer agora a parte de desenhar a tela. É o seguinte, começamos desenhando o menu, criando um string, tudo com o nome menu, onde vamos passar todas as funções que serão feitas no CRUD. Aqui, com o do while, iremos pegar a opção que o usuário deseja executar. Caso ele digite uma opção que não foi instanciada aqui na string, iremos mostrar para ele uma mensagem que a opção digitada é inválida. Mais abaixo, vamos criar um método para cadastrar o funcionário. Como será feito isso? Vamos declarar aqui um string nome, CPF e telefone, onde vamos pegar todos os dados do funcionário que será digitado pelo usuário. Após isso, vamos criar um objeto do tipo funcionário, passando aqui os atributos nome, CPF e telefone, que foram informados acima, e vamos guardar os dados temporariamente no ArrayList, chamado funcionário 1, e logo após gravar no XML. Próximo passo, vamos fazer o método para listar os funcionários. Primeiro, com o if aqui, nós vamos ver se existe funcionários cadastrados no ArrayList. Caso não haja, iremos mostrar a mensagem dizendo que não tem nenhum funcionário cadastrado. Caso haja algum funcionário cadastrado, vamos varrer o ArrayList usando um laço e mostrar. Vamos também, após rodar o laço, vamos atribuir todos os atributos a uma variável lista, que vai ser mostrada no final com os dados que foram encontrados. Mais abaixo, vamos fazer o método para buscar por código. Esse buscar por código, nós vamos também fazer a varredura do ArrayList para ver se há funcionários cadastrados. Caso não haja, vamos mostrar o funcionário dizendo que não há funcionários cadastrados. E vamos aqui solicitar que o usuário digite o código que ele deseja procurar.
pegando esse código, vamos varrer o ArrayList e vamos mostrar para o usuário a informação referente ao código que foi informado. Caso o código informado pelo usuário não exista, iremos informar que não existe nenhum funcionário com o código informado. Aqui vamos criar o método para alterar o funcionário. Mesmo procedimento, vamos varrer o ArrayList, procurando verificar se há elementos cadastrados. Caso não haja, vamos informar o usuário. Vamos aqui pegar o código que o usuário deseja alterar, deseja apagar, na verdade. Vamos aqui fazer uma varredura no ArrayList. E aqui vamos pegar o nome que o funcionário deseja alterar. O nome, o CPF e o telefone. Fazendo isso, vamos alterar os valores do funcionário. E vamos gravar ele no XML. Caso não haja nenhum código, caso o usuário digite algum código que não existe no ArrayList, vamos mostrar a mensagem que não existe, que não pertence a nenhum funcionário. Agora vamos criar o método para deletar funcionário. Vamos fazer o mesmo tratamento, verificando se há funcionários cadastrados. Caso não haja, vamos mostrar o funcionário dizendo que não tem nenhum funcionário cadastrado. Vamos solicitar que o usuário digite o código do funcionário que ele deseja deletar. E aqui vamos varrer o ArrayList e achando o funcionário, o código que ele deseja remover, vamos aqui usar a função remove do ArrayList para apagar o que tem no XML, no ArrayList, e gravar no XML. Caso o código informado pelo usuário não exista, vamos informar o usuário que não existe nenhum funcionário com esse código. E por final, vamos criar um método para deletar todos os dados do ArrayList. Vamos verificar se há elementos. Caso não existe, vamos mostrar a mensagem dizendo que não existe funcionários. Vamos usar a função remove all do ArrayList para apagar tudo que tem no ArrayList e gerar o XML novamente. Bom, é isso. Tchau. Bom, pessoal, agora eu vou demonstrar aqui como está o funcionamento da nossa aplicação, que é um CRUD persistente solicitado por nosso professor de Programação Orientada a Objetos 1, Douglas Del Frare. Vamos executar aqui. Pronto, beleza. Como vimos no XML, eu já tinha deixado 2 funcionários cadastrados para exemplificar melhor o XML. E ao abrirmos esse sistema aqui, vamos observar que ele já fez a leitura desses funcionários e está salvo aqui em memória, está lendo, ok? Isso que mostrou aqui é o que está em memória. Ele pegou no XML e salvou em memória para a gente poder manipular com uma facilidade maior, certo? Ok, vamos cadastrar um novo funcionário. Digite o nome do funcionário, ok? Antônio. Código 3, Antônio cadastrado. Ok? Vamos fechar aqui para a gente ver. Vamos atualizar o nosso XML. Antônio está cadastrado. Vamos abrir nossa aplicação, rodar nossa aplicação aqui novamente. Vamos agora fazer uma pesquisa por código. Poderia ter outras opções de pesquisa, como por nome, o CPF ou até mesmo o número de telefone do funcionário. Porém, a gente deixou por código para ficar de mais fácil entendimento. Código 3. Código 3 pertence a Antônio, como estamos vendo aqui.
Antônio, código 3. Pesquisa por código. Código 1 pertence a José. Ok. Pesquisa funcionando ok. A listagem de usuários ok. E o cadastro de usuários ok. Vamos aqui para alterar o funcionário. Vamos alterar o funcionário de código 2, que é Maria. Agora vamos colocar Josefa. Para alterar também o CPF, vou colocar aqui. Vamos listar para ver se foi alterado com sucesso. Ok, alterado de Maria para Josefa. Aqui no XML ele ainda está com Maria, porque não atualizamos. Vamos atualizar para ver. Josefa. Ok. Vamos deletar um funcionário específico. Deletar funcionário. O código do funcionário que queremos deletar, vamos deletar o do código 2. Fazer uma listagem. Código 1 e código 2. Ok. Vamos atualizar o XML para ver funcionário código 1, funcionário código 2. Vamos sair do sistema, da aplicação, vamos rodar ela novamente e listar. Observamos que está se mantendo as informações, certo? Vamos agora deletar todos os funcionários. 6. Vamos atualizar aqui, XML, não tem mais funcionários cadastrados. Se formos tentar fazer uma listagem de funcionário, ele nos mostra que não há funcionários cadastrados. Ok? Aqui também no menu, se digitarmos qualquer opção, além das solicitadas, como 9, uma opção inválida, ele se mantém. Digitarmos letras, caracteres, ele se mantém. Ele só sai com a opção correta, 7. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. É só, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.